Olá, boa noite. Milhares de jovens em peregrinação para Roma. Vaticano apresenta detalhes do Jubileu da Juventude que acontece no fim de julho. Tarifa dos Estados Unidos pressiona exportações brasileiras e afeta frutas, café e carne. Minas Gerais aprova lei que garante mais visibilidade e prioridade para pessoas com doenças raras. Decisão do Supremo permite que credor recupere imóvel ou veículo sem passar pela justiça. Brasil está na lista dos países com maior número de crianças não vacinadas no mundo, mas tenta reverter o quadro. Espiritualidade cristã. Turismo religioso ganha novo impulso com a abertura de sede regional no Vale do Paraíba. E tradição centenária dos muladeiros reaviva a devoção a Nossa Senhora Aparecida. Este é o Canção Nova Notícias, que começa agora a serviço da vida e da esperança. Foi divulgada hoje na Sala da Imprensa do Vaticano a programação oficial do Jubileu da Juventude. O evento, que acontece entre os dias 28 de julho e 3 de agosto em Roma, deve reunir milhares de jovens do mundo todo. Um dos eventos mais aguardados do Ano Santo, o Jubileu dos Jovens atrai os olhares do mundo para o Vaticano. A expectativa é de que 500 mil de pessoas estejam em Roma. De acordo com Dom Rino Fisichella, será o jubileu com maior participação, pois são esperadas pessoas de 146 países, inclusive jovens que, nesse momento, vivem em zonas de guerra. Sobre a programação dos dias de jubileu, Dom Rino destacou que 270 paróquias, 400 escolas, centros de proteção civil e arenas esportivas estão preparados para receber os mais de 500 mil jovens. E lembrou que na segunda-feira haverá o início do Jubileu dos Missionários Digitais. Os diálogos com a cidade, atividades de cultura e espiritualidade estão no cronograma do evento e, de acordo com o arcebispo, consistirão em 70 eventos feitos nas praças de Roma. Dom Fisichella destacou que o dia penitencial será realizado no Circo Máximo, no dia 1º de agosto, com 200 sacerdotes no atendimento. Cerca de 2.500 voluntários da Proteção Civil e de outras regiões da Itália trabalharão no evento. O representante do Conselho de Ministros testemunhou a experiência dos filhos ao participar de uma JMJ. Vi a luz em seus olhos, ouvi seus contos e entendi deles que não é um encontro como os outros. São dias em que algo especial acontece. Algo que para muitos é capaz de orientar a vida. Dom Rino deixou uma mensagem aos jovens do Brasil e de Portugal. De acordo com ele, são numerosos, consistentes mais de 3.000 jovens do Brasil que estarão no jubileu e fazê-los sentir o abraço de Roma é importante, disse ele. Para Dom Rino, é o abraço que vem de cerca de 1 milhão de jovens como eles que se encontrarão aqui, com os quais poderão compartilhar esperanças para o futuro, as esperanças que têm as aspirações, as preocupações que acompanham todos os dias. E aqui no Brasil, o turismo religioso segue movimentando o Vale do Paraíba e fortalecendo a fé de milhares de devotos. E em Roseira foi inaugurado o escritório da Associação da Rota da Fé, que vai coordenar ações em toda a região. O espaço Ana Cláudia Giovanelli, em Roseira, foi o local escolhido para sediar o escritório da Associação da Rota da Fé. A inauguração foi marcada pela bênção de um sacerdote e contou com a presença de autoridades civis. O novo espaço foi idealizado para sediar reuniões de alinhamento com os representantes do turismo religioso do Vale do Paraíba. O escritório ele vem de encontro a uma necessidade nossa já de 3, 4 anos nessa questão de ter um local onde a gente puder realmente se organizar, se estruturar e fazer valer aquilo que as cidades precisam para o seu desenvolvimento turístico. A Associação da Rota da Fé já conta com um escritório para auxiliar na promoção e desenvolvimento do turismo na região. O espaço foi inaugurado nesta terça-feira na cidade de Roseira, no Vale do Paraíba. Ao todo, 11 cidades integram a associação.
Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Piquete, Cunha, Cachoeira Paulista, Tremembé, Canas, Lorena, Potim e Lagoinha. Então, todos esses municípios existe uma grande espiritualidade nos seus santuários, nas suas igrejas, né? E é isso que a gente procura fazer a integração total dessas coletividades. Entre os participantes da cerimônia, destaque para a presença do Padre Antônio Maria, que falou do valor espiritual da peregrinação encaminhada rumo ao céu. E vamos para frente caminhando, porque atrás vem muita gente e nós precisamos ser luz e ser seta nesse caminho para muita gente. Mais do que um centro de organização turística, o novo escritório simboliza também um espaço de acolhida e espiritualidade para os peregrinos que visitam os santuários da região. Pois é, com forte tradição religiosa, o Vale do Paraíba se destaca como rota de peregrinação e fé. A região recebe visitantes do Brasil inteiro que movimentam a economia regional e fortalecem a espiritualidade. Iniciativas como a Associação da Rota da Fé ampliam a estrutura e promovem uma acolhida ainda mais organizada e humanizada aos fiéis. Vejam só, nós estamos com 72% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de julho. Seja evangelizador com a Canção Nova e doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com, e obrigado por sua fidelidade. A gente fala agora de economia porque na feira ou no campo o impacto já é sentido. Com a nova barreira comercial dos Estados Unidos, o Brasil vê frutas, café e carne enfrentarem um desafio que começa no campo e termina na rotina do consumidor. Dona Regina mora em São Paulo e vai à feira toda semana. Ela já percebeu mudanças nos preços, principalmente nas frutas. A laranja, a melancia, abacate, consumo também. Pera, maçã, aumentou bastante. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o Brasil é responsável por 80% da exportação mundial de suco. Mas ainda assim, importa 90% do que consome. Frutas como a manga e a uva estão entre as mais afetadas por variações no comércio internacional. A gente tem, principalmente no segundo semestre, uma boa parcela que vai para os Estados Unidos. As perspectivas seriam que essas frutas elas começassem a ser enviadas a partir de agosto. Essas tarifas elas implicariam ali numa dificuldade maior de acessar esse mercado, porque a gente acabaria perdendo a competitividade frente a outros players, outros países também. Oswaldo e Geraldo trabalham em feiras da capital paulista há mais de 20 anos. Eles relatam a dificuldade nas vendas e a preocupação com o futuro. Ele, de vez de levar uma dúzia de laranja-pera, 2 mamões, ele leva meia dúzia de laranja, leva um mamão, abacaxi já não leva, maçã que nem maçã. Meia dúzia por 10, ele não leva 6, leva 2, leva 3 maçãs, então impacta muito no dinheiro, na vendas, O preço já está alto, com esse negócio aí não vai poder exportar mercadoria para fora, vai ter desemprego, entendeu? 3 estados que mais comercializaram carne para os Estados Unidos já sofreram impacto no último mês. Goiás teve mais de 9 mil toneladas reduzidas, Mato Grosso do Sul cerca de 3 mil e São Paulo 1.000 toneladas reduzidas. Diante desse cenário, o CPE aponta possíveis alternativas para reduzir os impactos no mercado. Pensar em incrementos logísticos a partir de aviões para os anos seguintes aí de médio e longo prazo, com certeza que pensar nessa logística é crucial para a gente não ficar à mercê aí de poucos mercados. Olha, no próximo bloco, defesa do ex-presidente questiona limites da medida cautelar. E ainda segurança e acesso digital, recurso que exige cuidado e responsabilidade na rede. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação questionando os limites da medida cautelar que o proíbe de usar redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes ainda não se pronunciou. Vamos então ao vivo a Brasília com a repórter Aline Campelo, que traz os detalhes para nós. Aline, boa noite para você.
Uma excelente noite, Reinaldo, e a todos. Bem, após prestar esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal sobre uma declaração dada à imprensa na última segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro agora aguarda uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que avalia se houve descumprimento das medidas cautelares. A defesa apresentou o documento dentro do prazo e argumenta que Bolsonaro tem seguido todas as restrições impostas pelo STF, como o recolhimento domiciliar noturno, o uso de tornozeleira eletrônica e o afastamento das redes sociais. Segundo os advogados, o ex-presidente não acessou suas contas e nem autorizou terceiros a fazerem isso. E mudando de assunto, o Supremo Tribunal Federal validou, por maioria de votos, procedimentos que permitem a perda da posse e da propriedade de bens em caso de inadimplência contratual. Tudo isso sem a necessidade de decisão judicial. A decisão levanta questões sobre os impactos para o consumidor e possíveis efeitos para o mercado de crédito. Veja na reportagem. A decisão foi tomada pelo STF ao validar pontos do Marco Legal das Garantias, aprovado em 2023. O Supremo Tribunal Federal reconheceu por maioria a validade de normas que possibilitam a perda de posse e da propriedade de bens em caso de inadimplência contratual, mesmo sem a participação do Poder Judiciário. A medida permite, sem a ação judicial, que o credor promova a busca e apreensão de bens móveis, como veículos, e a execução de imóveis dados em garantia por hipoteca. Este advogado participou do julgamento no STF sobre o debate do Marco Legal das Garantias. Uma possibilidade de que aquele inadimplente que assinou um contrato sabendo que poderia ser executado extrajudicialmente, mas que mesmo sem a participação inicial do judiciário, a ele seja assegurado um contraditório, a ele seja assegurado uma ampla defesa. Em caso de dívida não paga, o credor poderá retomar o bem dado como garantia sem precisar recorrer à justiça. Sempre quem perde é quem deixa pagar, porque antes desse instrumento, o que acontecia era uma enxurrada de ações para postergar só a tomada do imóvel. Já o devedor será notificado e terá a chance de quitar a dívida ou contestar a cobrança. Mas, se não for paga, o bem pode ser retomado sem necessidade de processo judicial. Isso facilita o crédito, porque é mais seguro emprestar dinheiro, porque se você não pagar, eu recebo o imóvel de volta rapidamente e posso cobrar mais rápido. E a segunda, que em tese diminuiria os juros, porque há uma garantia mais forte, mais firme. A retomada do bem pode ser feita com a ajuda de cartórios ou até de empresas especializadas em localizar bens, usando apenas dados públicos e com respeito à privacidade do devedor. Mas o mais importante deste processo é entender que há uma segurança jurídica, legal e institucional no Brasil para o crédito imobiliário. E agora você confere uma reportagem de Gabriela Matos e Sani Alves sobre uma plataforma do governo federal que tem transformado a maneira como o brasileiro se relaciona com documentos e serviços oficiais. Com mais de 95 milhões de assinaturas digitais só este ano, o recurso exige cuidado e responsabilidade. Veja o que dizem especialistas sobre segurança e acesso digital. A assinatura eletrônica com certificado digital foi instituída no Brasil por um decreto presidencial no ano 2000. 25 anos depois, o sistema de assinaturas digitais ainda é suscetível a fraudes. Esse especialista em cibersegurança traz um alerta e orienta o cidadão a usar com cuidado as ferramentas. Quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha para os dois lados. Quando a gente vai usar o nosso mundo digital, que às vezes a gente nem percebe que faz determinadas coisas e faz, a gente tem que ter esse cuidado. Ativar um segundo fator de autenticação, não passar senhas para terceiros, cuidado com os aplicativos, usem o aplicativo sempre oficial daquele órgão. Atualmente, o brasileiro usa a plataforma GovBR para assinar contratos e diversas outras documentações digitalmente, com a mesma validade jurídica de um documento físico.
Só neste ano, a ferramenta foi usada 95 milhões de vezes. Os dados do governo federal apontam um aumento de 90% em comparação ao ano anterior. A legislação brasileira classifica a assinatura GovBR como avançada, o que significa elevado nível de confiança e segurança. Nas ruas, há quem tenha facilidade em acessar a ferramenta e aqueles a quem a burocracia ainda seja um desafio. Mas não é tão simples. Mas depois que você aprende, fica muito mais simples, muito prático, de todas as plataformas, né? Bem centralizado suas informações. Eu acho prático hoje em dia. No início eu não achei. Acesso, eu sempre me estresso, porque eles sempre pedem pra gente refazer a senha. Eu entendo que é um método de segurança, mas às vezes você tá corrida, demora muito, muito. Em evento no Palácio do Planalto, o governo federal entregou nesta quarta-feira novas ferramentas, como os aplicativos da Carteira de Identidade Nacional e o Meu Imóvel Rural, para o uso integrado de diferentes bases de dados em um mesmo ambiente virtual, que poderão ser acessados com o login GovBR. Bem, por hoje é isso. Volto com você, Reinaldo. Muito obrigado, boa noite para você, bom descanso. Aline, direto de Brasília, Aline Campelo, trazendo as informações da capital federal. Olha, daqui a pouco vamos falar sobre doenças raras. Minas Gerais passa a contar com o cordão de identificação. E veja também a queda na cobertura vacinal nas crianças brasileiras, que preocupa autoridades em saúde. O Brasil está entre os 10 países com mais crianças sem nenhuma dose de vacina, segundo a Organização Mundial de Saúde. A queda na cobertura vacinal preocupa, mas o país investe em campanhas para reverter o cenário. O breve choro do Ravi, de 9 meses, mostra também um alívio ao pai. Foi o dia da criança receber mais uma vacina para manter a saúde em dia. Não pode faltar, né? Você que é pai, mãe, não pode deixar de faltar a vacina do bebê, sempre vir ao médico, ver como é que está a saúde dele, né? Todos os anos, a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações para a Infância, a Unicef, realizam um balanço de crianças que receberam pelo menos uma dose da chamada vacina DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Os dados equivalentes a 2024 foram divulgados neste mês e mostram que o Brasil voltou a participar do ranking dos 20 países que menos vacinam as crianças no mundo, ocupando a 17ª posição. O Brasil é um país continental, né? Então, não é fácil chegar em cada um dos lugares para receber a vacinação. Então, nós temos a questão logística e o pior, que é as fake news. Para reverter esse quadro, o Brasil já vem tomando algumas medidas. De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 1 milhão de crianças e adolescentes de até 15 anos foram vacinados no país, por meio do programa de imunização nas escolas, no primeiro semestre deste ano. A estimativa é de que o país teve aumento na cobertura de 15 das 16 vacinas. Na cidade de São Paulo, a aplicação da vacina pentavalente, que tem a DTP, aumentou. No ano passado, o número de cobertura vacinal entre crianças era de 92%. E até abril deste ano, esse número chegou a 95%. Isso significa dizer que as crianças que deveriam ter sido vacinadas no período que a gente está analisando, aí de janeiro até abril de 2025, 95% delas, aproximadamente 95% delas vieram para receber a vacina. Isso é positivo, mas a gente precisa que esse número continue estável. Kátia é mãe de Benjamin, de 6 anos. Para a dona de casa, levar o filho para tomar todas as vacinas necessárias sempre foi fundamental. Evita a doença da criança, da comunidade, de quem está próximo dele, só levar.
Boa noite. A baixa umidade atinge 3 estados, mas uma frente fria provoca chuva na costa do Sudeste. Promete, assim, aliviar a secura. Veja que na área verde o cenário de chuva aumenta aqui neste mapa. Começa no sul, passa por São Paulo, vai até aqui o Rio de Janeiro. No Espírito Santo, o sol predomina. Pode ter pancadas de chuva entre o litoral de São Paulo e o estado fluminense. Nas demais áreas de São Paulo e em Minas, sol e temperaturas elevadas. Já no sul, um cavado meteorológico favorece aí as pancadas de chuva em parte do estado gaúcho, Santa Catarina e sul paranaense. No restante do estado, tempo firme e o frio ainda persiste na região. Em todo o centro-oeste, dia de sol com temperaturas altas e a umidade pode atingir níveis críticos entre Mato Grosso e Goiás. Isso acontece também no norte, em Rondônia, Tocantins e Palmas. E os outros estados da região, Amazonas, Roraima e Amapá, estão em alerta para temporais. No Nordeste, sol, temperaturas elevadas no Sertão e Agreste. Pode ter chuva isolada no litoral da Bahia até a Paraíba e também aqui no litoral do Ceará e norte do Maranhão. Os termômetros variam entre mínima de 7 graus em Porto Alegre, 16 graus no Rio de Janeiro e máxima de 34 em Manaus e 35 graus em Cuiabá. Minas Gerais passa a contar com um cordão de identificação para pessoas com doenças raras. A medida busca facilitar o atendimento em serviços públicos e garantir prioridade a quem enfrenta condições de saúde muitas vezes invisíveis. Quem vê Anthony assim, cheio de energia, talvez não imagine os desafios que ele enfrenta. Além do autismo, o menino de 10 anos foi diagnosticado com narcolepsia, uma doença rara que provoca ataques de sono repentinos. Conviver com a condição, muitas vezes, é lidar com a falta de informação e empatia. Quando a gente chega, por exemplo, dentro de um ônibus, para poder buscar um assento para o Anthony, porque ele também dá convulsões, eu tenho que pedir ao motorista para não arrancar o ônibus antes dele se assentar, porque as pessoas não têm empatia de se levantar, porque olha para ele e tá tudo certo. Então, assim, a todo momento a gente tem que ficar buscando, falando, explicando, e é muito cansativo emocionalmente, o físico da gente cansa também. Neste mês, um passo importante foi dado para trazer visibilidade a este grupo de pessoas. O cordão de identificação para doenças raras agora é lei em Minas Gerais. E a proposta é bem simples: ajudar a identificar pessoas com síndromes raras para facilitar, priorizar o atendimento. Nós temos que lembrar que hoje existem no Brasil 15 milhões de doentes raros. Então, pela proporção, em Minas Gerais tem 1,5 milhão de doentes raros. E essas pessoas muitas vezes não são vistas. Então, quando você coloca um cordão de identificação, você traz para a sociedade a informação de que aquela pessoa precisa de, por exemplo, um atendimento prioritário. A fita com desenhos de mãos coloridas, sobrepostas por uma silhueta humana, já é conhecida internacionalmente e é importante ferramenta para tornar o atendimento mais humanizado. O secretário, que é pai de uma criança diagnosticada com síndrome rara, reforça a importância de medidas como esta para trazer visibilidade e reconhecimento, que podem salvar vidas. Quando a Maria, minha filha, chega no hospital, no posto de saúde, ela precisa de atendimento prioritário. E isso não é um privilégio, isso não é uma mordomia, isso é uma necessidade. Porque uma simples gripe na minha filha pode virar uma pneumonia e pode dar complicações vitais para ela. Então, quando ela chega com um cordão, o médico, o enfermeiro ou a pessoa da recepção já sabe, olha, ela tem doença rara, eu tenho que dar prioridade, atenção imediata para essa pessoa. A lei também prevê campanhas educativas, além de outras ações, como o selo raro no judiciário, que ajuda a agilizar processos. Políticas públicas sérias é instrumento de Deus para, de fato, melhorar a vida das pessoas, para dar qualidade de vida e dar vida para elas. Em Minas, o cordão colorido agora é símbolo de inclusão, acolhimento e respeito. E Anthony já sabe a importância que o acessório carrega. Vai ajudar. Por quê? Pois me identificar. Visibilidade é tudo que nós estamos buscando e esse colar, ele vai trazer isso pra gente, que nós esperamos que a sociedade possa conscientizar e nos ajudar, né? A sociedade nos ajudando, as coisas vão ficar mais fácil. Pois é, essa mãe disse tudo, né? Conscientização da sociedade para dar mais visibilidade a essas pessoas.
Olha, a seguir no CN Esportes, a vitória de uma veterana do tênis e a rodada decisiva no Brasileirão. E no interior paulista, a fé e a tradição centenária dos muladeiros que vieram à Canção Nova. Talento, superação e grandes momentos marcaram o dia do esporte. Aos 45 anos, Venus Williams voltou a brilhar nas quadras. No Mundial Aquático, destaque para a China. E no Brasileirão, rodada decisiva para Corinthians e Santos. Alan Toledo traz os destaques do CN Esportes. Olá, tudo bem? Hoje temos o regresso da supercampeã Venus Williams. A atleta supera os limites e quebra recorde no mundo do tênis. Aos 45 anos, Venus Williams retornou com vitória às quadras no WTA 500 de Washington. Venceu a conterrânea Peyton Stirners por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-4. A ex-número 1 do ranking não jogava desde maio de 2024, por causa de uma doença autoimune. Em Washington, mesmo sem ranking por estar distante das quadras, Williams aceitou o convite e jogou como a exímia tenista de sempre. A veterana superou a adversária de 23 anos e atual número 35 do ranking. De quebra, mostrou que idade não atrapalha quem tem talento e garra. Impressionante, não é mesmo? E no Mundial de Esportes Aquáticos, a equipe chinesa de nado sincronizado mostrou porque é bicampeã olímpica e conquistou mais um título para o país. Elas encantam com a beleza dos movimentos, sintonia fina e um lindo balé debaixo d'água. E na coreografia de tirar o fôlego, cada movimento beira a perfeição. Ritmo e acrobacias também fazem parte do espetáculo. As chinesas brincam e fazem arte. Sob os ombros, 2 títulos olímpicos. Pressão? Que nada. Mostram porque são as melhores e levaram para casa o ouro do Mundial de Esportes Aquáticos. No lugar mais alto do pódio, o sorriso e a simpatia de quem venceu e convenceu. Vasco e Bahia não conseguiram seguir na Copa Sul-Americana e hoje o futebol se volta para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Confira os confrontos desta quarta-feira. Fluminense, Palmeiras, Ceará e Mirassol já estão em campo pela 16ª rodada do Brasileirão. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, tem Corinthians e o líder Cruzeiro, na Neoquímica Arena. O Timão, em meio à crise fora de campo, tenta se aproximar do pelotão de cima do campeonato. O Vitória, embalado pelo resultado contra o Bragantino, recebe no Barradão o Sport, último colocado e que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Às 9h30 da noite, na Vila Belmiro, Santos, no Z4, quer se reencontrar com a vitória contra o Internacional. Titular pela 3ª vez seguida, Neymar é o principal nome do Peixe na luta contra o rebaixamento. Bragantino e Flamengo fazem o duelo na parte de cima da tabela, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Braga é o 3º colocado com 27 pontos. Se vencer, encosta no rubro-negro com 30 pontos e na 2ª colocação do Brasileirão. Promessa de muitos gols e grandes jogos para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente volta com mais CN Esportes. Até lá! Em meio à rotina agitada, muita gente tem encontrado refúgio em atividades simples. Uma prática criativa e silenciosa tem aliviado o estresse e aproximado famílias. Nossa equipe mostra como esse hábito ganhou espaço e atenção na saúde mental. Eles ganharam as redes sociais e também espaço na rotina de muita gente. A procura por livros de colorir cresceu bastante e quem trabalha no setor percebe esse movimento. O Natal veio tímido, a gente vendia, mas não era tanto. Agora, esse mês de maio, junho, ele estourou. Todo mundo procurando. Eu acho que a rede social foi fundamental para esse boom. E esse crescimento tem um motivo: a busca por uma atividade que traga relaxamento em uma rotina
digestão acelerada. O cérebro ele acaba liberando, né? Porque traz essa questão de recompensa e de prazer. E aí o cérebro acaba liberando pequenas doses de dopamina que vão trazer essa sensação de bem-estar. Então acaba funcionando realmente de uma forma cognitiva. Foi exatamente esse refúgio que mãe e filha encontraram nos livros de colorir. Reivane começou a pintar por incentivo da caçula e hoje encontrou no hobby um tempo de conexão, cuidado e relaxamento. Minha vida é super corrida, eu saio de casa muito cedo e chego muito tarde. E agora eu tenho tentado chegar mais cedo para tomar banho, colocar pijama e sentar. Porque é a hora do colorido. Isso tem me ajudado muito, muito, muito. A gente não tinha muitos momentos específicos para nós duas, né, mãe? Então, foi muito bacana poder encontrar esses momentos através da pintura. Embora a prática tenha, sim, efeitos muito positivos, especialistas fazem um alerta. É preciso ter cuidado para que aquilo que deveria aliviar o estresse não se torne mais uma fonte de cobrança. Às vezes a pessoa é uma pessoa extremamente competitiva, baixa tolerância à frustração. E se ela entra para competir, é um cuidado que ela precisa ter. Porque ela vai ver várias pessoas fazendo, ela vai ver várias formas de fazer e às vezes não vai conseguir fazer parecido. O propósito não é esse, né? O propósito é justamente relaxar, se divertir, criar esses momentos afetivos. Quero é só realmente como hobby, como prazer e enquanto estiver legal. E vale lembrar, apesar de ser um processo terapêutico, não substitui o acompanhamento de um profissional, caso necessário. O terapêutico é aquilo que vai te trazer bem-estar, a gente vai trabalhar o autocuidado e a gente vai utilizar como uma ferramenta no processo. E a terapia é algo diferente, ela precisa de uma avaliação clínica, de um profissional para estar acompanhando. Então, auxilia no processo, mas não é terapia. Que bacana, hein? Vale se divertir, então, com as pinturas dos desenhos, né? A fé que move caminhos mantém viva uma tradição centenária. Muladeiros de São José do Rio Preto chegaram a uma canção nova, encerrando uma peregrinação marcada pela gratidão. Uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, que atravessa o tempo e reaviva a devoção. Sinto o vento bater no meu rosto e me leva a um lugar. Rumo à casa da padroeira e ao santuário do Pai. Quando eu chegar não serei mais o mesmo que fui. Nos momentos que a gente vem com a mula sozinha ali contemplando a natureza, o Espírito Santo vem falando com a gente e nesse momento ele pediu, precisamos contemplar Jesus numa natureza bonita dessa. E essa caminhada de fé acaba transformando a romaria numa romaria muito mais espiritualizada e muito mais na presença do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é de Deus, levante a mão e bate palma para alegrar o coração. Os tropeiros vieram lá de São José do Rio Preto, quase divisa com o estado do Mato Grosso. Mais ou menos 800 quilômetros até aqui, Cachoeira Paulista. Os animais vieram transportados, junto com os seus responsáveis, até Bragança Paulista, na região Bragantina do estado de São Paulo. De lá até aqui são quase 300 quilômetros. E a partir dessa cidade é que se iniciou essa cavalgada para homenagear Nossa Senhora Aparecida e o Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui no sítio do Cipriano, os cavaleiros se reúnem para iniciar o trajeto até a sede da Canção Nova, a Chácara de Santa Cruz. O Padre Jonas falou que quando o Santuário Pai das Misericórdias estivesse pronto, as pessoas seriam atraídas para cá. Então, estão aqueles que chegam de bicicleta, chegam a pé, e a pastoral qual eu executo, que é a pastoral sertaneja, chegando de moar, de cavalgada ou em romaria, eu recebo aqui no santuário, se fazendo um com eles. Enriquecer ainda mais a romaria, né, dessa tradição tão importante do nosso Brasil, que são as romarias, né, de moares ou de animais. Na reportagem de amanhã, a tradição mantida entre gerações, o cuidado com os animais e o respeito com a criação.
Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou lá no YouTube, Canção Nova, @Canção Nova Jornalismo. Assista em instantes, a partir de 8 horas, à transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite e paz para você.